Em 1976, este homem que vocês estão vendo aí, chamado Simon Wiesenthal, ele escreveu um livro que o título em inglês é The Sunflower, em português seria O Girassol. Quando ele escreveu este livro, ele já era bastante conhecido, ele era polonês, ele viveu ali os horrores da Segunda Guerra Mundial, e ele se tornou, depois da guerra, no principal caçador de nazistas. Os nazistas tinham fugido da Europa, da Alemanha, no final da guerra. Muitos vieram aqui para a América do Sul, especialmente para a Argentina, para o Paraguai, mas também outros se espalharam pelo mundo, alguns ficaram escondidos na Europa mesmo. E então alguns grupos judeus começaram a caçar esses nazistas pelo mundo. E Simon Wiesenthal foi talvez o mais famoso destes caçadores de nazistas. Mas ele escreveu este livro porque uma coisa o atormentava. Mesmo 20, quase 30 anos depois da guerra, ele ainda se sentia atormentado. Este livro tem duas partes. Na primeira parte, ele conta uma história. E na segunda parte, ele pediu conselhos a algumas pessoas sobre uma experiência que ele tinha vivido na guerra. Eu vou resumir rapidamente a primeira parte do livro. Ele conta o seguinte. Em 1944, ele tinha 20 e poucos anos. Ele era polonês, judeu polonês, arquiteto, um jovem arquiteto, que havia perdido praticamente toda a família durante a guerra. Em função da guerra, diretamente por ação do governo nazista ou pelas consequências da guerra, ele havia perdido 89 pessoas da família, incluindo pai, mãe, avós, irmãos. Todo mundo tinha sido, de alguma maneira, mortos em decorrência do governo nazista que havia invadido a Polônia. E ele estava já praticamente ali no fim da guerra, em 44, trabalhando, era um prisioneiro judeu, trabalhando ali num hospital, cuidando da limpeza de um hospital militar para soldados feridos que tinham voltado do campo de batalha, soldados alemães. E uma enfermeira um dia então aproximou-se dele e disse: "Você é judeu?" Era difícil não perceber, porque eles todos tinham uma grande estrela costurada na roupa, todos os judeus. E ela disse assim: "Me siga, por favor." E ele então começou a seguir aquela enfermeira pelo hospital, meio apreensivo, não sabia o que o aguardava no final daquilo. E ela subia uma escada, depois entrou num corredor longo, e depois entrou numa área assim meio escura, e finalmente abriu a porta de um quartinho, todo mal iluminado, já com mofo. E ele foi apresentado então a uma figura, que ali na capa mostra mais ou menos a figura espectral, né? Era um soldado alemão com todo o rosto enfaixado, havia apenas um buraco para o nariz, para os olhos e para a boca. E a enfermeira saiu e o deixou ali. E ele ficou lá ao lado da cama contemplando aquela figura quase que fantasmagórica. E o homem disse assim: "Olha, há tanto tempo que eu queria falar com um judeu, eu não poderia morrer sem falar com um judeu. Eu só não sabia que tinha restado algum judeu com vida ainda nesse momento, até esse momento." E aquele homem começou a contar a história dele, falou de como ele cresceu na Alemanha, em Stuttgart, como ele era católico, tinha a fé católica, e como ele perdeu essa fé na juventude, depois se juntou à juventude hitlerista, depois se ofereceu para lutar na guerra e se tornou um oficial da SS alemã. E ele foi mandado então para a Ucrânia. O grupo dele que ele liderava foi enviado para a Ucrânia para perseguir ali o exército russo. E na campanha na Ucrânia eles terminaram se deparando com uma armadilha que o exército russo havia feito quando estava se retirando. E ele perdeu 30 homens naquela armadilha que os russos tinham feito. Para vingar-se então, eles pegaram 300 judeus que tinham ali naquela cidade, que eu não consigo falar o nome na Ucrânia, colocaram numa casa de 3 andares, colocaram gasolina na parte de baixo da casa e jogaram granadas lá. E ele pegou os homens dele, que ele liderava, e fez um círculo em volta da casa para atirar em todo mundo que tentasse escapar. E ele disse: "Eu ainda me lembro, no 3º andar da casa, um homem apareceu com a criança nos braços, certamente era o filho dele, criancinha pequena. O homem estava com a roupa toda em chamas, mas com a mão que ele ainda tinha livre, ele protegia os olhos da criança. E ao lado dele estava uma mulher, que certamente deveria ser a mãe da criança, e aquele homem pulou com a criancinha no colo. Logo em seguida pulou a mulher também. E ele disse: "E nós atiramos. E nós atiramos em todos que tentaram escapar." E ele foi narrando outras histórias relacionadas àquele episódio. E durante 3 vezes,
Wiesenthal disse que ele tentou sair daquele quarto, mas o soldado alemão o segurava pelo braço e dizia: por favor, não saia ainda, eu tenho que chegar no fim da história. E quando ele finalmente terminou a história, ele disse assim: eu não posso morrer em paz se você não me perdoar em nome do seu povo. Você pode me perdoar por todo o mal que eu fiz ao seu povo? Wiesenthal diz que ele ficou ali em silêncio por alguns segundos e ele tomou a decisão de ir embora sem dizer uma única palavra. E aquilo continuava atormentando ele nos anos seguintes, nas 3 décadas seguintes. E ali no início dos anos 70, então, ele escreveu cartas contando essa história e enviou às pessoas que eram consideradas assim como modelos de ética e perguntando: o que você teria feito no meu lugar? Eu deveria ter perdoado aquele soldado alemão? E as pessoas mandaram cartas de volta para ele. Alguns eram cristãos, outros eram judeus, outros não tinham nenhuma fé. E das 40 e tantas cartas que ele enviou, apenas 6 pessoas disseram que ele deveria ter perdoado. As outras, quase 40 cartas, diziam que não. Que ele não tinha o direito de perdoar, que aquele alemão não merecia perdão. Houve inclusive um cristão que ele disse assim: se eu estivesse no seu lugar, eu teria agarrado no pescoço dele e o teria estrangulado. Sabe, lutar com perdão é uma coisa extremamente difícil. Quantos sermões você já ouviu sobre perdão e continua tendo dificuldade em perdoar? Perdoar não é uma tarefa difícil. Quebrar esse ciclo da não graça é quase impossível. É uma missão quase impossível. E a gente percebe isso em todas as relações. Coloque 2 crianças ou mais brincando no playground, por exemplo. Daqui a pouco elas estão se mordendo, beliscando. E você para e vai perguntar: por que você fez isto? E aquela criança vai sempre responder: porque ela me beliscou primeiro. Todos nós, desde pequeno, temos um senso de justiça muito aguçado. Se você me ferir, eu te firo também. Se você me machucar, eu lhe machuco na mesma proporção. Se você não gostar de mim, automaticamente também não gosto de você. Se você me fizer o mal, com certeza eu só me sentirei tranquilo quando eu lhe fizer o mal também, ou quando eu sentir que você pagou pelo mal que você me fez. Isso é verdade entre as crianças, isto é verdade entre os casais, entre as famílias, isto é verdade entre os governos, isto é verdade inclusive entre os membros de igreja. Por exemplo, todos nós lembramos desse episódio, pelo menos quem já tinha nascido naquela época, o famoso 9/11, o 11 de setembro de 2001, quando terroristas muçulmanos explodiram 2 grandes aviões contra as torres, aquelas 2 torres que eram símbolos de Nova York. Naquele acidente ou incidente, e nos outros que se seguiram naquele dia, 2.977 pessoas foram mortas, fora os 18 que participaram do ataque terrorista. O presidente Bush, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, ele veio para a televisão naquele dia ainda e disse: olha, eu não sei quem é você, eu não sei aonde vocês estão, eu não sei quem são vocês, eu não sei aonde vocês estão, mas nós vamos caçá-los e vamos retribuir todo o mal que você nos causou. E começou então, vocês lembram, uma guerra contra o Iraque. Nessa busca no Afeganistão e no Iraque, 5.415 soldados americanos foram mortos para vingar aqueles 2.900 que haviam morrido em Nova York. 456, se eu estiver enxergando bem, soldados ingleses também foram mortos. 534 soldados de várias nações também foram mortos. E aproximadamente 200 mil iraquianos também foram mortos para vingar aqueles 2.977 cidadãos americanos e de outras nações que morreram na queda das 2 torres. O governo americano, durante a guerra, gastou 10,8 bilhões de dólares por mês para manter as tropas no Afeganistão e no Iraque. Durante toda a guerra, calcula-se que foram gastos 1,8 trilhão de dólares. Isso dá, em média,
um valor de 605 milhões de dólares por cada vítima do ataque a Nova York e a Washington. Apenas para vingar. Agora, como teria sido o mundo se o presidente Bush tivesse chegado na televisão e tivesse dito: eu não sei quem são vocês, eu não sei aonde vocês estão, mas saibam de uma coisa, nós perdoamos vocês. Qual teria sido a reação no mundo? Como as pessoas teriam reagido? Eu imagino que a oposição teria gritado: ele é mole, ele é covarde. Usando uma linguagem bem nossa, ele é frouxo. Porque exige-se que todo mal seja pago com o mal, no mínimo na mesma proporção. Em todos os lugares nós enxergamos isto. Em toda parte nós enxergamos isto. E Jesus sabia bem disto. E ele então, quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele os ensinou a orar essa oração que é conhecida como o Pai Nosso. Está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do verso 9, nós encontramos ali essa oração modelo. A partir do verso 9, Jesus diz assim: Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você percebe, nessa oração, Jesus coloca no verso 12 ali a questão do perdão exatamente no centro. Ele fala sobre a necessidade do pão, ele fala sobre a necessidade do cuidado diário, ele fala sobre a exaltação de Deus como nosso Pai, e exatamente no meio da oração, ele coloca esta cláusula ali. Mas quando nós lemos esse texto com cuidado, o verso 12 com cuidado, dá vontade de riscá-lo da Bíblia. Se eu pudesse, não fosse em reverência, tiraria a minha caneta agora e riscaria esse verso daqui. Ou talvez eu pudesse ter uma atitude mais drástica, poderia arrancar simplesmente a página da minha Bíblia. Porque de todas as coisas que tem na oração do Pai Nosso, essa é a mais difícil de todas. E se você olhar bem, veja lá o que Jesus diz bem aí no meio deste verso. Senhor, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, nos perdoe como nós perdoamos, na mesma proporção, na mesma medida, da mesma forma. Senhor, me perdoe como eu perdoo. De alguma forma, Deus nos coloca como medida do perdão dele. Eu peço a Deus que me perdoe na mesma quantidade e na mesma qualidade do perdão que eu ofereço aos meus irmãos, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos, aquelas pessoas com quem eu convivo ou com aquelas com quem não convivo. Da mesma maneira que eu estou disposto a perdoá-las, é a medida do perdão que eu peço para a minha vida. De alguma forma misteriosa, Deus nos colocou como donos do perdão que recebemos, ou como o detentor da chave do perdão que recebemos. Eu não sou mais perdoado do que eu estou disposto a perdoar. E se você acha que talvez a gente não tenha entendido bem esse verso, talvez tenha alguma dúvida aí na interpretação, depois da oração, assim que ele falou amém, ele também disse o que está escrito nos dois versos seguintes, versos 14 e 15. No 14 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uau! Isso está escrito na Bíblia. Como pode isso estar escrito na Bíblia? Como podemos ter um texto deste na Bíblia? Todos os dias,
Eu me ajoelho em algum momento do dia e digo: Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. E eu até enumero alguns pecados que me vêm à mente que eu cometi naquele dia. Mas mal sei eu que eu estou dando a Deus a medida do perdão que eu estou pedindo. Senhor, não me perdoe mais do que eu estou disposto a perdoar quem me ofendeu neste dia. Irmãos, isso não é fácil. Falar sobre perdão é fácil, mas perdoar não é fácil. Temos que admitir. Não é porque sou pastor que estou mais disposto a perdoar do que vocês. Não é porque você é um membro da igreja que você é um exemplo de perdão. Todos nós sabemos, perdoar não é fácil. Até perdoamos. Se a pessoa que nós acreditamos que nos ofendeu vier nos pedir perdão, se ele vier se humilhar diante de mim, se ele vier e disser: olha, eu errei, eu lhe ofendi, eu lhe fiz o mal, estou arrependido, por favor me perdoe. Se ele se humilhar suficientemente, aqui do alto de minha posição, eu serei benigno o suficiente para dizer: eu te perdoo. Agora ir lá e oferecer perdão a quem eu acho que não merece perdão, isso não é humano, pelo menos humano como nós conhecemos hoje. Mas por que Jesus colocou isto aqui? Por que Jesus fala de perdão dessa forma? Há pelo menos 3 razões que eu anotei que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira razão é porque é assim que Deus é. Se você puder voltar uma página aí, Mateus no capítulo 5, a partir do verso 43. Mateus 5, a partir do verso 43. Vamos ler até o 48. Mas o 43, Jesus disse: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em outras palavras, nós devemos ser perfeitos na proporção do perdão que estamos dispostos a oferecer. Somos convidados para sermos iguais ao nosso Pai Celeste. Deus, Ele perdoa, nos perdoa apesar de ser quem somos. Apesar de nossos pecados, apesar de nossas faltas, apesar de nossos erros. Deus ama até aqueles que não o amam. Deus aprecia até aqueles que não o apreciam. Deus caminha até com aqueles que não querem caminhar com Ele. Ele faz vir o sol e a chuva sobre maus e bons. E Deus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Não é perfeição no sentido de impecabilidade, não nesse sentido. É perfeição no sentido de oferecer o perdão como Deus oferece, até mesmo a quem não merece. Terminou aqui, Ronei, ali o PowerPoint? Tivemos um problema aí? Ok. Mas vamos sem ele então. Há um outro texto que Jesus contou para ilustrar este ponto, uma outra história que Jesus contou, está no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18 tem uma história aqui dramática. Começando no verso 21 e 22, Jesus é interpelado por Pedro. Jesus está falando sobre perdão. A partir do verso 15, como se deve tratar um irmão culpado. Quando chega finalmente no verso 21, Pedro faz uma pergunta. E a pergunta de Pedro é: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E no verso 23, Jesus conta uma história. E no verso 22, Jesus diz: não te digo que até 7 vezes, mas quantas vezes? Até 70 vezes 7. E no verso 23 ele conta uma história. Vamos ler um pouquinho a história? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um
que lhe devia 10.000 talentos. O talento, 10.000 talentos, era uma fortuna incalculável. Vamos transformar 10.000 talentos em 10 milhões de dólares. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 milhões de dólares. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida então fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Senhor, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, já perdoado, encontrou um de seus conservos que lhe devia 50 reais. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, disse Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Uau! Eu gostaria de me ver nessa história como o senhor que perdoa a dívida, né? Os 10 milhões de dólares. Eu gostaria de ser tão bom quanto ele. Oh, esquece, né? Você nunca vai poder me pagar, não adianta ficar adiando para amanhã, para depois, para daqui a um ano, você não vai poder me pagar mesmo. Eu gostaria tanto de ser esse senhor da história, mas eu me pego sendo aquele servo que foi perdoado, que sai dali e com aquele espírito de crueldade não consegue perceber o que havia acontecido com ele há pouco. Ele não havia entendido que ele tinha sido acabado de ser perdoado. Sabe, irmãos, o perdão e a graça são semelhantes. O perdão e a graça são dados a quem não merece. O perdão tem essa característica como a graça, de ser incrivelmente injusto. Deus perdoa a quem não merece ser perdoado. O perdão é injusto, assim como a graça é injusta. A graça é dada a quem não merece, a quem não valoriza. Mas a única maneira de vermos a graça agindo é através do perdão. O cessar-fogo entre seres humanos depende de um cessar-fogo primeiro com Deus. Apenas quando percebemos que somos perdoados e na quantidade que fomos perdoados, é que estamos dispostos a oferecer perdão também. Um dia desses eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei um verso assim, que eu já devia ter lido algumas vezes, mas nunca tinha me atentado a ele, e fala justamente sobre perdão. Romanos 12, verso 19. E este verso fala como devemos agir quando nos sentimos ofendidos. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Você pode até ficar chateado, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está mandando, está lhe pedindo para colocar o seu desejo de vingança nas mãos dele. Deus diz: coloque nas minhas mãos, você não deve se alimentar desse sentimento, deixe nas minhas mãos, que eu vou saber como lidar com a pessoa que lhe ofendeu. O problema é que às vezes Deus pode lidar com a pessoa de uma maneira que a gente não gostaria. Deus pode perdoá-la. Deus pode oferecer graça a essa pessoa e nem sempre estamos dispostos a oferecer esta graça. Então, por que perdoar? Porque é assim que Deus é. E nós devemos ser filhos de nosso Pai Celeste.
uma outra razão por que devemos perdoar, porque o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. Um escritor francês chamado François Mauriac, ele escreveu um livro, isso lá no início do século XX. O título do livro é Ninho de Víboras. E ele conta nesse livro uma história de um casal. Agora já estão velhinhos, casados há muitos anos, mas têm incríveis 30 anos que não se falam, apesar de viverem na mesma casa. 30 anos antes, quando a única filha tinha apenas 5 anos, um dia eles tiveram uma discussão sobre uma febre que a menina teve, e eles tiveram uma séria discussão, e naquela noite o marido então pegou as coisas dele e foi dormir no corredor. E durante toda a noite ele ficou imaginando, ela virá pedir o perdão e eu estou disposto a perdoá-la. Ela vai chegar em algum momento, ela vai entender que ela errou e vai me pedir o perdão. Enquanto isso, a senhora lá no quarto dela pensava a mesma coisa. Daqui a pouco ele vai cair em si, vai descobrir como ele me ofendeu e ele virá pedir o perdão. 30 anos depois, estava ele continuando a dormir em um quarto e ela em outro quarto. Como vocês podem ver ali na capa do livro, o homem está ansioso, levantando no meio da noite, parecendo que está aguardando alguém. E durante 30 noites, nem ele foi lá pedir o perdão e ofereceu perdão, nem ela veio pedir perdão também. E eles continuavam morando na mesma casa, não se falavam, não tinham uma vida conjugal, porque não foram capazes de se perdoar de uma ofensa que havia ocorrido 30 anos antes. Não é à toa que o nome do livro é Ninho de Víboras. Mas isso não pode acontecer conosco também? Às vezes na igreja, que era o lugar onde deveria ser um pedacinho do céu na terra, às vezes nós nutrimos esse tipo de sentimento. Às vezes uma pessoa senta aqui nesta ala da igreja para não ficar perto daquele que está sentado naquela ala. Eles não se olham, eles não se falam, eles não comungam juntos, frequentam a mesma igreja, querem ir para o mesmo céu, mas por alguma razão se ofenderam em algum momento da vida. E ficam anos e anos na mesma igreja. E não conseguem ter perdão. Tem uma anedota. Dizem que 2 pastores eram pastores da mesma igreja. Os 2, era uma igreja grande, tinha 2 pastores, e os 2 eram pastores da igreja. E os 2 eram inimigos, tinham brigado lá por alguma razão em relação à liderança da igreja. E os 2 eram inimigos mesmo. Os 2 não se falavam, eles estavam sempre nas reuniões indo contra o outro, e todo mundo percebia, a igreja percebia que os 2 pastores eram inimigos. Um dia precisaram fazer uma viagem no mesmo avião para atender um compromisso da liderança da igreja. Enquanto estavam viajando, houve um acidente aéreo e os 2 morreram. E como os 2 eram pastores da igreja, a igreja então sepultou os 2 lado a lado no mesmo cemitério. Colocou a sepultura de um ao lado da sepultura do outro. E na ressurreição os 2 se levantaram. E um deles, quando se levantou, percebeu que era a ressurreição, estava todo feliz e veio abraçar e disse: pastor fulano, chamar o pastor de João, pastor João, que alegria, nós estamos ressuscitados, ressuscitamos. O povo dizia que a gente não ia se salvar, porque nós éramos inimigos, mas olha só, nós ressuscitamos. E o outro estava todo sisudo, sem falar uma palavra, com a cara fechada, e o outro o abraçava, e ele ali rígido. E finalmente ele olha para o mais baixinho assim e diz: idiota, você não percebe que é a segunda? Tinham acordado na segunda ressurreição, porque não aprenderam a perdoar enquanto esteve aqui na terra. Sabe, irmãos, nós perdoamos, não apenas para cumprir alguma lei mais elevada, de moralidade. Nós fazemos isto por nós mesmos. A primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão, adivinha quem é? Somos nós mesmos. Os hindus dizem que para você conseguir perdoar alguém, você precisa de 6.800.000 reencarnações.
vai. Vamos imaginar aqui que eu tenha brigado com o irmão Elias e eu tenho que me reencarnar 6.800.000 vezes para eu chegar, irmão Elias, por favor, me perdoe. Mas nós precisamos aprender a nos perdoar. Se nós não aprendermos a nos perdoar, nós é que vamos ficar carregando esse ciclo interminável da não graça. Você me fere, eu te firo. Você me fere, eu te firo. No interior é tão notória aquelas lutas entre famílias, que alguém lá em algum momento matou, assassinou um membro de uma família, a outra família veio e vingou-se, matando uma ou duas pessoas desta família. Esta outra então foi lá e matou mais 2 ou 3 da outra família, e a outra veio então matou mais 3 ou 4 desta, e assim por décadas eles ficam brigando, né? Ou brigando entre si, matando lá, matando aqui, matando lá, matando aqui, matando lá, matando aqui. E ninguém consegue interromper o ciclo da ausência da graça. Mas finalmente, quando alguém se levantar e disser, tudo bem, nós lhe perdoamos vocês, não nos vingaremos mais. Nesse momento, então, quebra esse ciclo e a graça inunda e finalmente nós temos paz novamente. A terceira razão pelo qual perdoar é porque o perdão tem o poder de aliviar a força opressora da culpa em quem causou o mal. Uma história, esse livro foi escrito em 92, chama Não pela Espada. Conta a história de um sujeito chamado Larry Trapp. Esse sujeito era o líder da Ku Klux Klan. Já viram falar na Ku Klux Klan? É um grupo ali extremamente odioso que tem nos Estados Unidos. Eles têm preconceitos contra os negros, contra os judeus, contra os homossexuais, contra todo mundo que não é branco e protestante. Principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos tem isso, mas também no Nebraska. Essa é uma história que ocorreu no Nebraska, que está mais na região norte. E Larry Trapp, ele era o grande dragão da Ku Klux Klan em Lincoln, Nebraska. E ele liderava aquele grupo, então, e ele tinha uma família, ele escolheu uma família especial para odiar. Era um cantor cristão, um cantor judeu da sinagoga local, e ele então botava panfletos embora da porta deles, falando mal dos judeus. Ele pregava cartazes na porta, ele colocava lixo na porta deles, fazia ameaças, ligava para casa fazendo ameaças, quase explodiram a sinagoga que aquele cantor cantava, e tentou de todas as maneiras. E aquela família pacientemente nunca ofereceu nenhuma resistência. E Larry Trapp, ele tinha um problema, ele nasceu com diabetes. E quando ele tinha ali perto dos 40 anos, a diabetes foi se agravando, e ele começou a perder a visão, perdeu praticamente toda a visão. Ele teve a perna esquerda, se eu não estiver enganado, amputada, ficou de cadeira de rodas, e ele não tinha ninguém. Ele não tinha nenhum familiar, não tinha ninguém. Ele viveu uma vida de ódio a vida toda, não havia ninguém para ampará-lo nesse momento. E aquela família do cantor judeu, ele e a esposa resolveram levá-lo para casa e cuidar dele. E ele foi relutante a princípio, mas não podia recusar ajuda, não tinha de mais ninguém. E aquela família então o amparou, deu um quarto para ele na casa deles. E ele continuou odiando a família, mas a família cada dia estava ali para atender as necessidades dele, de alimento, de casa, de abrigo, de roupa. Em 92, então, Larry Trapp, ele foi à televisão, isso se tornou notícia nos Estados Unidos, porque ele renunciou toda aquela liderança dele da Ku Klux Klan, e ele começou a viajar pelos Estados Unidos falando de como o amor havia vencido toda aquela resistência dele. Por isso que o título é Não pela Espada, né? Não foi a guerra contra a guerra, foi porque a família ofereceu perdão para ele, porque a família ofereceu graça, é que ele foi restaurado. E essa história se tornou famosa, porque uma família judia resolveu amar quem mais os odiava. Existe um outro livro famoso também, de um escritor francês. O título do livro, todos vocês já devem ter ouvido falar, é Os Miseráveis. Alguém já leu Os Miseráveis? Já assistiu o filme? Os Miseráveis é uma história, duas histórias. Uma história de perdão e como não saber lidar com o perdão.
Ali nessa história, Victor Hugo conta a respeito de um criminoso que vivia nos anos 1800 na França, chamado Jean Valjean. Valjean, ele é um criminoso e ele é liberto da prisão. E naqueles dias, ser liberto da prisão não tornava um prisioneiro de fato livre, porque ninguém o aceitava. Eles tinham que carregar um cartão de identificação, ninguém conseguiria hospedá-los numa pensão ou num hotel, ninguém provavelmente daria emprego a um criminoso, a um ex-criminoso. A pessoa era um pária da sociedade. João Valjean chega então numa determinada vila, ele não acha nenhum lugar para hospedar e ele então procura a igreja católica local e pede então ao bispo para uma hospedagem, e o bispo então abre a porta para recebê-lo em casa. E durante a noite, a primeira noite, ali na casa do bispo, ele fica ansioso, esperando que o bispo e a irmã dele vá dormir. E finalmente, quando ele percebe que o bispo está roncando no outro quarto, Valjean levanta sorrateiramente e pega toda a prataria que há ali na casa do bispo, coloca numa sacola e foge. De manhã cedo, o bispo é acordado pela polícia que está batendo na porta dele, trazendo Valjean já algemado e com toda a prataria em um saco. E quando o bispo vê aquela cena, ele fala: "Ah, aí está você", fala para o Valjean. "Olha só, você esqueceu também os castiçais de prata que eu havia lhe dado, valem pelo menos uns 200 francos, uma fortuna na época." E o bispo assegura aos policiais que Valjean não é o ladrão, que ele, o bispo, tinha dado para ele toda aquela prataria. E Valjean está incrédulo. Nunca na vida dele alguém tinha demonstrado graça para ele. E ele não consegue acreditar no que está ocorrendo. E o padre, então, o bispo, depois que os policiais vão embora, diz assim para Valjean: "Lembre-se que você me prometeu que você usaria o dinheiro para ser um bom homem." E Valjean, que recebe essa graça, ele sai dali para ser um novo homem. E ele conserva durante toda a vida os castiçais, para lembrar daquele dia que ele recebeu aquele ato de graça. Mas o livro conta de um outro homem, um policial chamado Javert. Javert, ele não acredita no perdão nem na graça. E ele persegue Valjean durante todo o livro, querendo novamente puni-lo por alguma pequena coisa que ele achou que a lei não havia punido totalmente. Ele é um homem duro, ele é um homem que não acredita no perdão, nem na transformação das pessoas. Mesmo vendo que Valjean já é uma nova pessoa, mas ele não acredita que as pessoas podem mudar. E Javert, em algum momento do livro lá, ele é salvo por Valjean. Ele quase morreu caindo num precipício, e Valjean então o salva. E Javert passa a ser atormentado, ele não pode aceitar que a pessoa que ele mais perseguiu na vida oferece então perdão para ele. E ele fica tão atormentado por ter sido salvo por quem ele perseguiu a vida toda, que ele termina cometendo suicídio, se afogando no rio Sena. Perdão é o que Jesus nos convida para oferecer. Talvez o maior e mais lembrado episódio de perdão na Bíblia é de Jesus oferecendo perdão a Pedro. Pedro tinha prometido alguns dias antes: "Senhor, eu nunca te deixarei. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te deixar sozinho, mas eu nunca vou te deixar. Por ti eu morro, por ti eu mato." Acho que mato, depois morro, né? "Por ti eu mato, por ti eu morro." E naquele mesmo dia em que ele fez essa promessa, durante a noite ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele diz: "Eu não sei quem é este homem, nunca ouvi falar nele, não tenho ideia de quem seja este homem." E ele deixa Jesus sozinho para ser torturado e mais tarde crucificado, ainda no decorrer daquele dia. Alguns dias depois, já depois da ressurreição, Jesus encontra com Pedro, que agora tinha voltado a pescar no mar da Galileia. E Jesus começa a andar com Pedro. E Pedro está imaginando que em algum momento Jesus vai lançar tudo na cara dele de volta. Vai lembrá-lo da promessa que ele tinha feito e do que ele realmente tinha feito. Mas Jesus não faz isso. Jesus pega Pedro e o coloca na posição que ele deveria estar como pregador do Evangelho. "Você me ama?" é a frase de Jesus. E 3 vezes ele dá a Pedro a oportunidade de expressar o seu amor por Jesus. E Jesus diz: "Então vai e seja pastor de minhas ovelhinhas." Pedro foi curado por aquele ato de graça que ele recebeu naquele dia. E ele saiu dali transformado
para viver uma nova vida e se tornar o Pedro que todos nós conhecemos hoje. Perdão é injusto, perdão é difícil, perdoar não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos pedindo a Deus que não nos perdoe também. E nós devemos perdoar sem esperar que a pessoa peça perdão, mas devemos oferecer perdão. Para terminar, uma história pessoal. Eu era pastor na Igreja do Estreito, lá em Florianópolis. E eu dei estudo bíblico para uma jovem, uma moça de uns 20 e poucos anos. E ao longo da série de estudos bíblicos que estudamos juntos, eu fui conhecendo-a melhor. E ela me disse que era do interior do estado. E ela tinha vindo para Florianópolis para estudar. Ela era formada em engenharia química. E ela morava sozinha. E o único parente que ela tinha em Florianópolis era uma tia. E nós estudamos a Bíblia ali durante alguns meses, e um dia ela me disse: pastor, minha tia quer muito lhe conhecer. Eu tenho falado do Senhor para minha tia, passo para ela os estudos que o Senhor me dá, e minha tia está muito interessada e ela gostaria de lhe conhecer. O Senhor poderia então ir lá em casa, minha tia irá lá em casa também, e o Senhor poderia conhecer minha tia e poderia conversar com ela. E marcamos um dia à noite então, e eu fui lá na casa dela, e o dia estava chovendo, não era uma chuva forte, mas era uma chuva constante. E eu cheguei lá no prédio e não tinha nenhuma vaga para estacionar. Eu dei mais uma volta, nenhuma vaga. Dei mais uma volta lentamente. Na terceira vez, alguém, coincidentemente, estava saindo da vaga quando eu estava chegando. Eu então parei o carro em uma posição para dar liberdade à pessoa para sair, ter espaço. Deixei ali o meu sinalizador indicando que eu iria ocupar aquela vaga. E assim que a pessoa saiu, antes que eu pudesse movimentar o meu carro para colocar na vaga, veio um outro carro e entrou e colocou na vaga. Aquilo ali me deu uns 15 segundos de loucura, né? Fiquei irado com aquilo. E eu fui lá, encostei meu carro bem ao lado, atrás, e baixei a janela e comecei a esbravejar. E era uma senhora que estava lá no carro, e eu falei: você não tem educação, não está vendo aqui que eu estou fazendo isso? E falei, e ela falou também, e apontei para lá, ela apontou para mim, e de repente eu caí em mim. Falei: meu Deus, eu sou um pastor, o que eu estou fazendo? Sou um filho de Deus. Eu saí do carro, e a mulher, quando viu, me viu saindo, ela correu, subiu a janela, ficou assustada. E eu cheguei lá e fiz esse sinal, falei assim: por favor, abaixa a janela, como se eu estivesse pedindo perdão. Eu acho que ela viu alguma coisa em mim, que ela teve coragem de abaixar 2 dedinhos assim, e eu disse para ela: por favor, eu vim aqui pedir perdão. Falei para ela: eu não sou assim, não sei o que me deu, acho que foi o estresse de esperar pela vaga aí. Eu não sou assim, eu lhe peço perdão, me perdoe. Eu tiro todas as palavras que eu disse à senhora. Aí ela abaixou mais a janela. E ela disse: me perdoe também, eu não vi que você estava ali esperando. Eu entrei que eu não percebi, eu estava distraída, achei a vaga e entrei. Eu não percebi que você estava aguardando para o carro, mas eu vou tirar o carro, ela disse. Eu falei: não, por favor, faço questão que a senhora fique. Ela: não é justo, você estava esperando, eu que coloquei. Falei: não, por favor. Falei: brinquei com ela, vamos começar outra briga para ver quem deixa o carro. Falei: não, a senhora vai ficar com o carro, fique com o carro, por favor. Fica com o carro, aí eu vou procurar um outro lugar para estacionar. E ela desceu do carro, e estava chovendo, ela não tinha um guarda-chuva, eu ofereci o meu guarda-chuva para ela, e eu falei: a senhora pode deixar ali na portaria, eu vou procurar um lugar para estacionar. A senhora deixa lá, quando eu voltar, eu pego o guarda-chuva de volta. O senhor vai se molhar? Eu falei: não se preocupe, pode colocar lá o guarda-chuva, e nos abraçamos, pedi perdão e tudo mais, e ela foi, e eu saí por ali, e uns 2 quarteirões depois achei uma vaga e voltei, já quase todo encharcado. Encontrei meu guarda-chuva lá onde ela disse que ia deixar, e me sacudi ali tipo um passarinho assim, e tomei o elevador. A menina morava no 11º andar, e fui lá para o apartamento dela. Quando eu entrei, adivinha quem era a tia? A tia era aquela mulher do estacionamento. A mulher ouviu durante meses a meu respeito, de quem eu era, o que eu fazia, o que eu ensinava. E eu fiquei morrendo de vergonha e medo. E que imagem essa mulher vai ter de mim agora? Daqui a pouco, quando eu sair, ela vai contar para ela a história.
E eu fiquei tão nervoso, tão envergonhado, e eu acho que aquela senhora pressentiu, e ela veio, me tratou tão cordialmente lá durante a visita, conversamos, ela tinha algumas dúvidas da Bíblia, e eu nervosamente esclareci. E eu fui embora imaginando, eu não perdi apenas uma pessoa, perdi 2 pessoas. E no sábado seguinte eu cheguei na igreja, tendo quase a certeza absoluta que eu não veria mais aquela moça na igreja, mas ela estava lá, sorridente, veio, me abraçou, e eu assim, sem saber o que dizer, eu falei, sua tia, como está? Ela disse, está bem, pastor, está bem. Olha, depois que o senhor saiu, ela elogiou tanto o senhor, falou tão bem do senhor, falou que já tinha lhe conhecido lá no estacionamento. E falou que o senhor foi tão gentil com ela, deixando que ela colocasse o carro na vaga que era sua. E ela quer estudar a Bíblia com a gente também. O senhor pode agora toda semana ir lá em casa estudar a Bíblia com ela. Aquela mulher me ofereceu perdão que eu não merecia. Eu a tratei tão mal, falei palavras que eu não falaria numa situação natural e normal. Mas aquela mulher me ofereceu graça. E o fato de eu ir pedir perdão também possibilitou que eu pudesse depois estudar a Bíblia com ela também. Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu não costumo fazer, que é constranger os membros da igreja. Eu nunca peço para vocês fazerem nada que eu sei que vai constrangê-los. Mas hoje eu estou sendo compelido a quebrar esta minha regra e peço perdão a vocês. É possível que numa igreja como esta, que tem 46 membros, que ao longo do tempo alguém tenha machucado o outro, até mesmo sem perceber. É possível que você tenha sido o perpetrador do mal, ou você pode ter sido a vítima do mal, eu não sei. Mas é possível que algumas pessoas aqui na igreja estão com o coração ferido, porque se sentiram ofendidos em um determinado momento. Talvez estejam ansiosos para voltarem a ter paz um com o outro, mas não têm coragem de dar o primeiro passo, de ir lá e dizer, por favor, me perdoe. Ainda que você tenha razão na briga, ainda que você seja o lado inocente da história. Eu queria desafiá-lo agora em nome de Jesus a fazer uma coisa que eu, numa situação normal, não teria coragem de lhe pedir para fazer. Vamos ter uma música especial agora, as meninas, eu penso que as meninas irão cantar. O trio do Monte Carmelo. Monte Belo, Monte Carmelo é da Bíblia. Enquanto elas estiverem cantando, aqui mesmo, na frente de todo mundo, talvez as pessoas saibam da ofensa que vocês tiveram, foi pública. Por que não vamos quebrar nesse instante esse espeto do diabo que está mantendo pessoas e famílias separadas na igreja? E vamos dizer para o inimigo, você perdeu porque a graça de Jesus é maior. Não gostaria você de se levantar e procurar a pessoa aqui na igreja e pedir perdão? Não importa se você é a vítima, não importa se você se sente o injustiçado ou injustiçada, não importa. Poderia você nessa manhã se levantar em nome de Jesus e pedir perdão? Eu sei não é fácil, eu sei é constrangedor, eu sei que é algo quase impossível, uma missão quase impossível. Mas quase não quer dizer que seja impossível, porque em Jesus é possível. Se você está sentindo que é com você que eu estou falando nesta manhã, é o Espírito Santo quem está falando, não sou eu. Irmãos, há pessoas feridas nesta igreja. É possível que haja pessoas feridas nesta igreja. Mas hoje pode ser o dia da cura. O dia que Deus está lhe dando a chance de curar essa ferida ou estas feridas. Não tenha medo, levante em nome de Jesus e vá lá pedir perdão. O que parece um momento vexatório pode se tornar talvez no maior momento de graça que essa igreja já recebeu. Você hoje é convidado para ser como Deus, e Deus está ansioso para lhe perdoar. Não fez ainda, porque você não está oferecendo perdão na medida em que você precisa. Não perca essa chance, porque a graça hoje está colocada diante de você. Por favor, aproveite essa oportunidade que o Senhor está lhe dando.
Não tenha medo, levante-se e vá lá em nome de Jesus. Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em teu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Perdoar não é fácil, como eu disse. É difícil levantar-se de onde nós estamos para procurar alguém, mas mesmo assim alguns fizeram. Deus seja louvado por isso. Pode acreditar. Hoje feridas foram curadas. E o diabo não tem mais poder sobre vocês. Porque hoje vocês perdoaram e foram perdoados também. Por outro lado, também fico contente porque eu diria que 95% não precisa pedir perdão a ninguém, nem perdoar ninguém. Que bom que nós temos uma congregação de tão boas pessoas assim. Graças a Deus, Senhor, nós estamos no meio dos teus santos. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado porque nós temos tão poucas feridas para serem curadas. Louvado seja o teu nome por isso.
O Senhor conhece cada um destes irmãos. E o Senhor sabe quão boas pessoas eles são e não tem nenhum sentimento de maldade contra ninguém. Todos se sentem bem com todos e nós convivemos aqui num ambiente perfeito. Louvado seja o teu santo nome por isso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o perdão do Senhor está disponível. Quando olhamos para nós mesmos, não conseguimos acreditar como o Senhor pode nos perdoar. Nem sempre somos a pessoa pública que todos conhecem. Talvez apenas o Senhor conheça de fato a pessoa que nós somos na vida íntima, pessoal, privada. Mas apesar disso, o Senhor oferece perdão. Somos o homem da história que teve 10 milhões de dólares perdoados. Rogamos humildemente que o Senhor nos conserve puros para o Senhor, que estejamos prontos a oferecer o mesmo perdão que estamos recebendo do Senhor. Foi tão bom ver que irmãos e irmãs se levantaram nesta manhã para pedir perdão e para oferecer perdão. Louvado seja o teu santo nome por isto. Muito obrigado porque a nossa esmagadora maioria não precisa passar por essa experiência. São pessoas que amam e perdoam e não têm nenhum sentimento de mágoa no coração. Louvado seja o teu santo nome por isso, Senhor. Conserve-os assim, puros para ti, e que o Senhor ofereça a eles um perdão infinito, como eles estão dispostos a oferecer perdão infinito para aqueles que por alguma razão possa tê-los ofendido ou que ainda os ofenderão no futuro. Que eles continuem sendo como são, pessoas maravilhosas. Muito obrigado por tudo isto. E ao não sairmos da tua igreja nesse instante, queremos sair com a certeza absoluta de que em Jesus nós encontramos graça maravilhosa e infinita. No nome de nosso Salvador é que nós oramos. Amém.